iniciar a gravação. Tá vendo? Não está entrando aqui. Bom, vou colocar um aviso aqui no chat. Talvez isso aqui durante a aula acabe entrando. A aula está sendo gravada e será publicada ao final. Sem internet aqui no... Pronto. Então vamos lá. Onde é que eu estava mesmo agora? Sistemas fechados. Feito. Percalços à parte, né? Estamos sem força. Eu retomo o assunto. A gente vai falar da primeira lei da termodinâmica, que é a lei de conservação de energia, inventário de energia. E como eu estava dizendo, a gente tem que cobrir dois assuntos, que é os sistemas fechados e os sistemas abertos. Tá? Eu aproveito essa aula de hoje, porque assim, são duas aulas, se vocês olharem no cronograma, são duas aulas, sistemas fechados, digamos, e sistemas abertos. Elas têm um entrelaçamento grande, então na aula de hoje eu consigo fazer duas aulas em uma. Tá? Basicamente é isso. E eu vou aproveitar mais a segunda aula, que seria a aula de sistemas, vamos dizer assim, abertos, né? Tá aqui, ó, sistemas abertos, como vocês estão vendo, por causa da aplicação, que eu acho que é mais interessante. Tá? Às vezes eu dou essa aula, tem muito aluno da Engenharia de Alimentos, lá de Pirassununga, que faz esse curso aqui também. E eles preferem essa primeira aula pelo seguinte, essa aqui então é a aula de sistemas fechados, eu explico o formalismo aqui que eu já vou explicar para vocês, e a aplicação, na verdade, é a explicação do funcionamento de uma panela de pressão. Tá? Inclusive depois eu dou uma receita de doce de abóbora na panela de pressão, que é uma beleza, sabe? Não, muito bom mesmo, dá até água na boca. Mas assim, infelizmente, né, eu quero condensar os dois em um, eu vou recomendar que vocês assistam o vídeo dessa aula integral, que foi dada no semestre passado, tá? E na aula de hoje a gente vai fazer uma outra aplicação, que eu acho que talvez seja mais motivadora para vocês, que a gente vai analisar o 747. Tá? Na verdade, o motor do 747. Tá? Então, correto, não há prejuízo com relação à parte conceitual. Eu realmente recomendo assistir, aliás, não é só uma recomendação, não é importante, faz parte do estudo assistir o vídeo dos sistemas fechados, né? Por causa da história do formalismo e tal. Né? Bom, também por causa de que se alguém quiser um doce de abóbora, uma boa receita, está lá. Né? E a aplicação a gente desenvolve aqui na aula de hoje, que é a análise do 747, e que depois vai desembocar aqui, não sei se vocês estão interessados, na equação de lançamento de um foguete. Tá? Esse também eu não vou cobrir hoje, por causa da falta de tempo, né? Mas tem um vídeo sobre esse assunto. Lembra que eu falei para vocês, né, que a matéria ela vai além do espaço que eu tenho em horas para dar aula para vocês. Obviamente eu só vou cobrar nas provas aquilo que eu der em sala, tá? Mas está à disposição para quem se interessar em ir adiante. Então nessa aula adicional, como a gente diz aqui em São Carlos, é um plus a mais, a gente deduz a equação de lançamento de um foguete e monta uma planilha de simulação, e aí a gente consegue brincar. Eu vou pôr mais combustível, né? Eu vou pôr mais carga paga, né? E aí a gente vê a altitude que o foguete consegue alcançar e assim por diante. Tá? Então é uma aula tutorial também, mas obviamente não vou cobrar na prova, mas eu acho que é do interesse de vocês, por isso que eu ponho. Correto? Esse aqui é como vai acontecer. Deixa eu só verificar se por acaso voltou. Tá vendo? Aqui já não está mais, né? E aqui está gravando sem problemas aqui. Né? Então depois eu publico essa aula para o pessoal que não está conseguindo assistir. Feito. Então, equações de balanço de energia, primeira lei da termodinâmica e sistemas abertos. Tá?
como eu estava dizendo para vocês, como é que eu vou conduzir a aula? Eu vou desenvolver toda a teoria, e principalmente os conceitos, e a gente já vai aplicar na análise do motor do 747. Quando eu falo motor do 747, é o motor do 747 mesmo, ou seja, eu vou lá no catálogo, vou pegar dados, e a gente vai fazer uma análise termodinâmica, e eu vou mostrar para vocês que mesmo fazendo hipóteses assim, que aparentemente são grosseiras, a gente consegue resultados muito próximos dos resultados do catálogo, tá? Que são resultados, obviamente, obtidos com ensaios no motor real, tá? Não motor real em condições de trabalho ou em condições de laboratório, tá ok? Só para linkar com a aula de hoje, a aula que eu estou pulando com a aula de hoje, que é sistemas abertos ou sistemas fechados. Tá? Então, eu vou usar esse cantinho aqui que está em branco aqui do lado para explicar o formalismo. A termodinâmica tem muito isso, tem muito de formalismo, o que ajuda no desenvolvimento das equações. Então, vale a pena a gente pensar um pouquinho. Tá? Então, acompanhe o raciocínio comigo, vou usar esse cantinho aqui mesmo. Para nós, um sistema, o que é? Uma quantidade de matéria. Lembra daquele que eu falo do triunvirato, né? Então, a gente tem a substância, né? Fenômenos de transporte envolve substâncias sobre as quais, né, a gente quer aplicar transformações, tá? E essas transformações requerem energia que, por sua vez, estão ligadas ao estado da substância. Então, essa pirâmide, substância, transformação, energia, é tudo que a engenharia, né, quer, é o foco da engenharia. Né? O engenheiro, digamos, está no vértice da pirâmide aqui no centro. Tá? Perfeito. Então, para nós, quando a gente aplica a primeira lei, conservação de energia. Então, a gente vai aplicar a primeira lei onde? Numa substância. Tá? Então, pensa assim, uma substância é uma quantidade de matéria. Tá? Pode ser, digamos que seja o ar que está entrando e saindo aqui da turbina. Tá? Então, eu tenho duas abordagens possíveis para essa quantidade de matéria. Por exemplo, lembra que eu falei na aula passada? Eu posso, digamos que essa matéria, né, matéria M ou substância S, esteja confinada por uma superfície virtual, que é essa fronteira aqui, tá? Então, isso define o sistema, certo? Então, para nós, o sistema ou a substância é uma quantidade de matéria. Agora, duas abordagens possíveis. Lembra que eu falei para vocês a abordagem lagrangiana e a abordagem euleriana? A abordagem lagrangiana significa o seguinte, essa superfície externa, que é uma superfície virtual, ela pode coincidir com uma superfície física. Então, uma garrafa de Coca-Cola, certo? O volume, a superfície da garrafa, né, do plástico ali, confina aquela quantidade de matéria dentro da garrafa. A superfície que eu estou desenhando aqui, olha, em vermelho, né? Eu vou até pintar de amarelo para destacar. Essa superfície, ela não é necessariamente a superfície da garrafa. Ela coincide com a superfície da garrafa, certo? Essa superfície é virtual, ela é matemática, ela não existe. Ela pode coincidir com a superfície da garrafa. Tá? Nessa condição, nesse exemplo que eu dei, o que acontece? Não há fluxo de matéria através da superfície definidora do meu sistema, porque ela coincide com uma superfície física impermeável, correto? Inclusive, se eu movimentar a substância, objeto do meu estudo, a superfície definidora da substância, do sistema, vai junto, correto? Então, esse sistema em que a substância não atravessa a fronteira do sistema é o chamado sistema fechado. Tá? Perfeito. Né? Então, isso aqui é a minha, vou chamar assim, fronteira. Tá? E essa fronteira, ela pode ser ou não permeável. Eu acabei de falar o exemplo de que ela é impermeável. Imagina uma garrafa de Coca-Cola. Agora, estou sempre insistindo duas coisas. Primeiro,
essa fronteira não necessariamente é uma fronteira física, portanto, não necessariamente impermeável, tá? Ela é sempre uma superfície matemática, uma fronteira matemática, que pode sim ser impermeável, dependendo, né? E isso, nesse exemplo que eu dei aí da garrafa, é a abordagem lagrangiana. São só nomes que às vezes eu coloco na aula, porque vocês vão estudar e vão ouvir esses nomes, tá? A outra abordagem possível, vou até apagar e começar de novo, é o seguinte: a substância está aqui, e digamos que essa substância esteja escoando aqui assim. Aqui são linhas de corrente, né? Como, por exemplo, o escoamento do ar ali em torno do avião, tá? Vou até fazer diferente, né? A substância, tirar o S ali para não poluir. Então, eu tenho aqui um fluxo, certo? De substância. E agora sim eu vou colocar aquela superfície matemática para definir uma substância. Então, eu vou colocá-la aqui assim, né? E no caso aqui do avião, por exemplo, essa superfície poderia ser um volume geométrico envolvendo aqui a turbina, tá? Turbina entre aspas, eu já explico por quê, tá? Então, podemos até pegar o desenho aqui da turbina entre aspas. Aqui no caso, né, obviamente, está entrando matéria por aqui e saindo aqui por trás. Portanto, essa superfície definidora, que ela é totalmente arbitrária, eu que escolho como ela deve ser, tá? Ela não é impermeável. Ela até coincide, ou digamos, ela... Eu vou até fazer diferente aqui. Vamos supor que a minha superfície seja exatamente o entorno aqui da turbina, entre aspas, né? Então, ela, em alguns lugares, ela até coincide com a superfície física, portanto, naqueles lugares ela é impermeável. Porém, aqui na frente e aqui atrás, ela não é impermeável, tá? Então, essa é a chamada abordagem euleriana e o nome mais aqui corriqueiro é um sistema aberto, tá? Inclusive, a substância, ou melhor, o volume, a gente chama também de volume de controle, ele pode estar parado, vamos pôr assim, né, como se estivesse ancorado aqui, tá? E a substância atravessa esse volume de controle, entra e sai, correto? Então, são as duas abordagens possíveis. Pergunta para vocês, um sistema, ele é aberto ou fechado? Um sistema genérico. É só uma pergunta retórica, não precisa responder. Quer dizer, um sistema é uma quantidade de matéria. Ser aberto ou fechado depende da fronteira arbitrária que eu arbitro, que eu defino. Portanto, o sistema não é nem aberto e nem fechado, certo? Defini-lo ou estudá-lo como um sistema aberto ou como um sistema fechado é meramente uma questão de conveniência. Alguns sistemas, como eu mostrei para vocês, a panela de pressão, na aula que vocês vão assistir ainda, é mais conveniente definir como um sistema fechado. Um motor de avião, como esse que eu estou mostrando aqui, é mais conveniente definir como um sistema aberto. E o que eu quero dizer por conveniência? A facilidade, a tratabilidade das equações matemáticas que a gente vai desenvolver. Fala. Por exemplo, você pode definir um volume virtual que encerra uma certa quantidade de ar e você segue esse volume ao longo de toda a trajetória, registrando todas as transformações que ele está sofrendo, tá? Então, assim, onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Então, você definiu o volume, se você quer tratá-lo como sistema fechado, portanto, escrever as equações coerentemente com o sistema fechado, então ele tem que seguir aquela quantidade de matéria. Por isso que eu falei, uma quantidade de matéria não é nem aberta nem fechada, tudo depende de como você define o volume e, por conseguinte, como você escreve as equações. O importante é que as equações sejam coerentes com o tipo de tratamento que você está dando, tá? Então, obviamente, né, nessa aula aqui, é mais conveniente, por isso que eu usei esse exemplo, tratar como um sistema aberto. Um foguete, mesma coisa, tá? Então, por exemplo, o meu volume de controle pode ser exatamente aqui o foguete, tá?
E olha que interessante nesse outro exemplo, mesmo que ele, quer dizer, o volume está seguindo, esse volume vermelho que eu defini, está colado no foguete. Então o foguete sobe e ele sobe junto. Tá? Então esse sistema é impermeável em toda a volta, exceto aqui embaixo. Aqui embaixo realmente há fluxo de matéria. Né? Inclusive a simulação que eu faço é do Saturno V, que esse foguete aqui é o Saturno V, o homem foi à Lua com ele. Tá? Porque ele é de longe a máquina mais potente jamais construída. Né? Vocês terem uma ideia, quando ele estava a plena potência, ele gerava 150 gigawatts. Isso aqui é 10 Itaipus. Itaipu tem 14 gigawatts, potência instalada. Tá? Então, durante alguns minutos, ele era algo como 10, 11 Itaipus. A quantidade de combustível que ele queimava, 15 toneladas por hora. E por que eu digo que nunca mais vamos fazer nada igual? Porque hoje se faz coisa semelhante, mas com muito mais tecnologia, com materiais mais leves. Então, na verdade, nada vai ser tão bruto quanto esse foguete aqui. Inclusive, foi muito mais feito para vencer a corrida espacial do que, digamos, conseguir realmente fazer a coisa de maneira eficiente do ponto de vista técnico, tá? Como está sendo feito agora, né? Certo? Então, aquela aula que eu falo de simulação aqui da equação de Tsiolkovsky, né? Que é a simulação da equação de foguete, eu vou deduzir e simular para vocês, na aula que eu já vou publicar o link. Tá? Perfeito. Né? Então, eu preciso dar o formalismo, eu preciso resistir à tentação de transformar a minha aula em aula Discovery Channel. Né? É que é super legal, eu acho, né? Ver a realidade, ver inclusive essas aplicações aqui. Aliás, eu não sei se vocês sabem, eu não aguento, eu vou ter que falar. Esse aqui é o Von Braun, né? Vocês já ouviram falar, esse aqui é o Von Braun. E ele tem uma ligação com a criação da ESC. Eu conto isso nessa aula, porque o que aconteceu, que depois, no fim da guerra, houve uma corrida, né? Os americanos para pegar os cientistas alemães e os soviéticos idem. Tá? O Von Braun resolveu se render aos americanos, a Operação Paperclip, não sei se já ouviram falar, né? Então ele e a equipe dele se entregou para os americanos, preferiram ser presos pelos americanos, é por isso que o projeto espacial, não só por isso, mas esse é um grande motivo pelo qual o projeto espacial americano, né, deu tão certo ao longo do tempo. Né? Porém, nem todos os engenheiros da equipe do Von Braun decidiram ir para os Estados Unidos. Tinha um sujeito, chamava Heinrich Peters, ele era da equipe do Von Braun, chegou a trabalhar nos Estados Unidos, no MIT, até antes da guerra mesmo. Né? E eu não sei exatamente porquê, ele não quis ir para os Estados Unidos depois do fim da guerra. Né? E ele veio parar, sabe onde? No Brasil. Ele ficou um tempo no ITA, depois não deu muito certo, quer dizer, não sei, né? Mas não ficou muito tempo lá, ficou uma passagem rápida pela Poli, e aí quando a Escola de Engenharia de São Carlos foi criada, ele veio para cá para criar a Escola de Engenharia de São Carlos. Né? Então ele foi, não sei se vocês sabem, a Escola de Engenharia de São Carlos começou ali onde é o CDCC, na 9 de julho, não tinha nem o E1, nada, não tinha essas coisas, e começou como escola de engenharia, não tinha matemática, não tinha nada, e só tinha 2 cursos de engenharia, engenharia mecânica e engenharia civil. Tá? Então, esse é o início da escola de engenharia, e o curso de mecânica, o Heinrich Peters, era o tempo das cátedras, né? Então, ele era o catedrático da cadeira de dinâmica, dinâmica de máquinas. Tá? Então, essa é a história que tem a ligação dele aí. Ele faleceu aí nos anos 80, eu o conheci, né? Bom, vamos lá. Eu falei, eu preciso resistir a essas tentações. Vamos voltar. É porque é uma história legal aqui de São Carlos, né? E precisa registrar porque as pessoas esquecem, né? Então, como eu disse, a gente viu na aula passada, teoricamente, né? Mas vocês vão ver na aula passada. Vão ver na aula passada, fica estranho, mas a internet tem essas coisas. Então, a gente viu a equação de conservação de energia. Na verdade, também a gente já viu a equação de conservação de energia, e eu mostrei para vocês que é puramente uma lei de inventário, como se fosse uma conta corrente no banco.
não é? Então, a variação do estado energético de um sistema, tá, é igual, né, essa energia, esse ΔE, lembra? Eu expliquei para vocês que ele pode conter as energias internas associadas à temperatura, agitação molecular da substância, tá? Agitação térmica da substância, mas pode ter também componentes macroscópicas, né? O foguete aqui, o centro de massa dele está ganhando energia potencial gravitacional e ganhando velocidade, portanto, energia cinética macroscópica, né? Seja como for, a variação da energia do sistema, ela é sempre o quê? As energias que entram menos o que sai. O que entra como energia e o que sai como energia. Então, calor menos trabalho. E esse Q menos W por causa da nossa convenção, né? Calor que entra é positivo, trabalho que sai é negativo. Se for o contrário, é o contrário. Então, isso a gente realmente viu na aula passada, porque a gente fez um exemplozinho disso na aula passada. Perfeito. Então, vamos aplicar isso nos nossos dois sistemas que a gente tem, no sistema fechado e no sistema aberto. Tá ok? Então, vamos lá. Vou começar pelo fechado, né, já que eu pulei. Ó, eu percebi que desligou o ar aí, se alguém quiser usar, está aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o sistema fechado, né, que eu vou passar rapidamente. Como eu disse, o meu sistema é definido por uma superfície virtual aqui. Essa nuvenzinha é uma substância matemática aqui, ou qualquer coisa assim. Tá? E ele sendo fechado, então não há fluxo de matéria através da fronteira do sistema. Portanto, todas as energias que entram e ou que saem, saem na forma de calor e trabalho. Poderia ter outras energias associadas aqui, tipo emissão de luz, né? Se esse volume aqui, essa lâmpada fluorescente aqui, tá? É óbvio que é só considerá-las. No caso das nossas aplicações, não é necessário, tá? Para nós aqui, sempre calor e trabalho. Então, pode ter, além de calor e trabalho, pode ter energia eletromagnética, energia acústica, de repente a superfície ali está vibrando, né? E essa vibração emite energia do sistema, né? Ou exporta energia, ou é responsável pela importação de energia, tá? Como eu disse, no caso eu vou simplificar aqui a calor e trabalho, tá? Como eu já tinha dito para vocês, então a variação do estado energético do sistema, quer dizer, eu não sei se eu ainda tenho a figurinha, né? Essa daqui que você me perguntou. Vamos supor que eu fosse tratar aqui como um sistema fechado. Então eu defino uma substância através de uma superfície e vou acompanhando essa superfície ao longo do motor, tá? Então a substância, digamos, o ar na entrada aqui está frio e na saída aqui ele está aquecido, não é? Portanto, a substância executa uma transformação de um estado inicial 1 até um estado final 2, tá? E isso como resposta às trocas energéticas na forma de calor e trabalho, tá? A lei de inventário, quer dizer, a lei de conservação de energia diz o seguinte, que a variação, né, digamos, E2 menos E1, aqui esse delta, é igual a tudo que entra menos tudo que sai, tá? Do lado do ΔE, do lado do delta, isso, como eu havia dito para vocês, pode ser uma energia interna, uma variação de energia interna, U para nós é energia interna, e é diretamente proporcional, né, por aqui do lado, U é diretamente proporcional à temperatura, porque é o nível de agitação molecular médio, né? Na verdade, a temperatura é que é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado da... Vou até fazer diferente. T igual... Esse T igual é por definição. É a massa de uma molécula média vezes a velocidade da molécula média dividido por 2, vezes uma constante, vou usar um Kzinho aqui mesmo, tá? Então, a escala absoluta de temperaturas, Kelvin, que é a escala absoluta da escala Celsius, e a escala Rankine, que é a escala absoluta da escala Fahrenheit, tá? É definida dessa maneira, que eu estou mostrando aqui para vocês. E esse K, que é a constante de proporcionalidade,
tá? É a constante de Boltzmann. Então, é a energia cinética média vezes a constante de Boltzmann, né? Portanto, U é diretamente proporcional a T. Tá? E isso, então, é essa parcela aqui, mais as duas parcelas microscópicas, como eu havia dito, cinética e potencial, tá? E aqui expresso em termos específicos, né? Por unidade de massa. Perfeito. Isso aqui eu já tinha trabalhado com vocês na aula passada mesmo, né? Sobre substância. Agora, a gente vai tratar de um sistema aberto, tá? Então, pode haver fluxo de massa entrando e ou fluxo de massa saindo. Portanto, na lei de inventário, eu tenho que considerar tudo que eu já considerava, em termos de energia que entra e que sai, tá? Na forma, por exemplo, de calor de trabalho, mas não somente, poderia ter luz, energia acústica aqui, tá? Mas, agora é importante, agora é a diferença com relação aos sistemas fechados. Mais a energia que entra e que sai associado aos fluxos de massa. Tá? Imagine isso daqui uma piscina aquecida, por exemplo. Tá? Então, tudo bem, não tem trabalho envolvido, você tem perda de calor devido, né, por exemplo, à perda de calor da superfície da água para o ar. Então, você tem um pouco de perda de calor aqui, tá? Mas você tem, digamos, a água quente que está entrando na piscina e a água fria que é coletada ali no skimmer, por exemplo, e que passa no aquecedor. Tá? Certo? Então, você tem água quente entrando aqui e água fria saindo ali. Tá? E um pouco dessa energia é perdida através da fronteira na forma de calor. Tá? Ou seja, essa água quente que está entrando aqui, olha, ela carrega, ela contém energia. Tá? Se você tem uma panela de água fervendo e jogar umas pedras de gelo lá dentro, então você, né, arrefece a fervura, tá? Esfria a fervura. Tá? Por quê? Porque aquela matéria, aquele gelo que você colocou, está num estado energético muito menor, e aí a temperatura interna lá vai se estabelecer numa média inferior aos 100 graus, digamos. Tá, ok? Perfeito. Então, tudo que a gente tem que fazer para adaptar, eu vou voltar um slide, né? Adaptar essa lei aqui, olha, para os sistemas, porque essa daqui é meio trivial, né? A gente viu, inclusive, na aula passada, vou dizer aqui, ó, que esse ΔE, desprezando ali as macroscópicas, é simplesmente Q menos W. Tá? Então, no caso do sistema aberto, mesma coisa, aqui vai ser um Q menos W, né? Quer dizer, calor menos trabalho, só que a gente precisa contabilizar essas parcelas aqui, eu já vou fazer isso com vocês. Apenas uma adaptação, porque essa lei de inventário, a gente pode tratá-la em termos de joules, né? Por exemplo, essa lei aqui tem unidade de joules, ou joule, né? A pronúncia correta seria joule. Tá? Nem eu consigo falar joule, eu falo joule mesmo. Tá? Ou em termos de joules por segundo, tá? Em termos de taxa. É só derivar no tempo, como está mostrado aqui embaixo, e essa forma aqui é um pouquinho mais conveniente para algumas aplicações, e notadamente a aplicação aqui que eu vou desenvolver, que é a análise do motor do 747. Né? Joule por segundo, vocês lembram, é watt. Tá, ok? Perfeito. Vamos, então, entender e elaborar essa parcela aqui da lei de conservação de energia. Tá? Agora, acompanhem comigo, que essa é a parte assim, conceitual da aula. Tá? Primeiro, um formalismo matemático, que eu já vou precisar dele. Isso aqui eu vou precisar um pouquinho de cálculo vetorial. Eu não sei se é cálculo 2, 3, 2,5, alguma coisa assim. Né? Então, imagina lá o meu sistema, e eu tenho, numa determinada posição, eu tenho massa entrando aqui no sistema. E quando eu falo entrando, nesse ponto que eu estou com o mouse, ela tem uma certa velocidade, que é esse vetor vermelhinho aqui. Tá? Então, zoomando aqui nessa superfície, aqui embaixo, aquele elementozinho de área dA é caracterizado por um versor normal N, está em preto aqui, tá? E aquela velocidade de entrada, ela se decompõe numa velocidade perpendicular aqui à superfície, portanto, colinear com o versor N,
tá? E numa componente tangencial. Obviamente, como a gente diz aqui em São Carlos, o que entra dentro do sistema é proporcional à componente normal aqui, tá? O que é tangencial só tangencia, então ele resvala na superfície matemática virtual e não entra, ele só resvala, tá? Então a gente vai ter que projetar. Matematicamente, para eu considerar a quantidade de massa que está entrando nesse elementozinho, então um certo dm, tá? Então isso aqui é, sei lá, uma quantidade diferencial em quilogramas por segundo de massa entrando. Isso aqui, obviamente, é a densidade do material nesse ponto, vezes a velocidade normal, vezes o dA. Tá? Velocidade normal, dA, na verdade, é como fazer o produto escalar de V com N. Tá? E eu coloco um menos negativo, eu coloco um menos na frente aqui, porque o versor N sempre aponta para fora. Tá? E eu quero calcular o que está entrando. E, obviamente, a quantidade total, basta eu integrar isso em toda a área de entrada, né? Que pode ser bem maior que só esse elementozinho diferencial. Mesma coisa para a saída, tá? O mesmo formalismo para a saída, apenas muda o mais aqui, porque agora o vetor saindo está no mesmo sentido do versor, apontando para fora também. Tá? E de maneira que a massa total entrando ou saindo é a integral em tudo, né? E aqui, obviamente, se essa variação for positiva, eu tenho mais massa saindo do que entrando, tá ok? Se tiver mais massa entrando do que saindo, isso aqui é zero, ok? É que conservação de massa é um negócio meio trivial. Na ausência de reações nucleares aqui, esse 1, 2 poderia ser uma reação nuclear, poderia ter variação de massa. Não é o caso, implicitamente, tá ok? Perfeito, né? Então, balanço de massa, forma generalizada, isso aqui é trivial, estou só cumprindo o formalismo. Então, a taxa de variação de massa no sistema é o fluxo total de massa entrando, né? Então, porque a massa total contida nesse sistema, imagina uma caixa d'água, certo? Vou fazer um desenho aqui, ou aqui. Aqui tem mais espaço. Então, imagina uma caixa d'água, né? Aqui você tem uma entrada de água e aqui a saída de água alimentando as casas ali, tá? Essa massa total aqui, olha, esse nível da caixa d'água pode estar subindo ou pode estar diminuindo, correto? Então essa massa total, a variação dela, dm dt, é igual ao quê? Tá? A massa entrando, vou pôr um pontinho aqui, menos a massa saindo, vazão mássica saindo. Né? Se estiver saindo mais do que está entrando aqui, ó, né? Se está saindo muito aqui, o que acontece? Esse termo aqui é maior do que a massa entrando, portanto, dm dt é negativo, portanto, ela está diminuindo. É que nem saldo da conta. Você tem lá um saldo na sua conta, R$1.000, só que os seus... Digamos que você tenha uma entrada, né, de R$150 por mês, mas você está gastando 300, então entra 100, sai 300, dá uma saída líquida de 150, então o seu R$1.000, mês a mês, vai depreciando em R$150. O nível da caixa d'água vai diminuir, correto? Então é isso que está expresso aqui nessas equações. Tá? Eu só vou precisar delas daqui a pouco, por isso que eu coloquei. Perfeito. E um detalhe, né? Isso daqui eu coloquei na forma de integrais, porque eventualmente eu posso, por exemplo, a gente faz muito isso vai medir vazão de um rio. Então você tem a vazão de um rio aqui, e aí eu defino um volume de controle. Esse rio pode ter um perfil, eu vou desenhar aqui assim, né? De profundidade, tá? Isso aqui seria o corte, né? E aí em cada ponto xy aqui dessa seção, eu vou integrar a velocidade escalar vetor n, tá ok? Então isso pode ser interessante para um rio. Mas, se for um tanque com entradas e saídas, então aquelas integrais lá a gente pode representar da forma discreta, como está mostrado aqui, tá? Como eu disse, só um formalismo, por isso que eu passei em quinta marcha nisso,
absolutamente trivial. Perfeito. Agora sim vem a parte importante aí a parte formal importante, que é a história de escrever o princípio de conservação de energia para um sistema aberto. Então vamos retomar o nosso sistema. Eu tenho entradas, esses que eu fiz é entre parênteses S, porque pode ser uma só ou várias. E saídas entre parênteses S. Várias entradas e várias saídas de massa. E tenho, por simplicidade, trocas energéticas na forma de calor e trabalho. Como eu disse, poderia ter luz, poderia ter energia acústica, várias outras energias associadas aqui, que não são fluxos de massa, mas, por simplicidade, eu vou pôr calor e trabalho, porque são parcelas aditivas, é fácil adaptar a forma da lei que eu vou obter. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Eu tenho que... Essas parcelas de calor e trabalho são triviais, são elas mesmas, é o Q menos W. Então, tudo bem, eu preciso só contabilizar o transporte de energia associado aos fluxos de massa. Então, essa energia associada à massa entrando e ou saindo, ela pode ser térmica, então ela pode estar entrando uma alta temperatura aqui, por exemplo, como foi o exemplo da piscina aquecida. Ela pode estar entrando com uma grande energia potencial, o exemplo da caixa d'água, aqui, ó. Eu tenho água entrando aqui com uma grande energia potencial e ela cai, e impacta com o nível da água aqui. Toda essa energia potencial, porque ela impacta e vira zero aqui a energia dela. Isso aí acaba virando calor, porque ela está atritando ali umas moléculas com as outras e acaba virando calor. Então, essa parcela da energia, essa parcela pode ser potencial, pode ser cinética, como eu acabei de falar, etc. Mas tudo bem, isso aqui é meio trivial. O que não é trivial é uma coisa que eu vou explicar agora, que é o que a gente chama de trabalho de fluxo. Ou seja, essa energia associada ao fluxo de massa, ela pode ser interna, água quente, potencial ou cinética, como o exemplo da caixa d'água, e mais alguma coisa, que eu chamei de trabalho de fluxo. Essa alguma coisa eu vou explicar agora para vocês. Imagine o seguinte, imagine que o meu sistema, quando eu falo sistema, é aquela superfície que define uma certa quantidade de matéria. E no caso aqui, vamos supor que, só para efeito de raciocínio, ela esteja a alta pressão. Eu não sei se vocês perceberam, o que eu estava chamando aqui de sistema e de uma série de coisas virtuais, essa entradazinha aqui, olha, e essa saída, eu substituí por duas seringas hipodérmicas, para explicar uma coisa, a história do trabalho de fluxo. Então, imagina que o sistema ali esteja a alta pressão. Então, obviamente, eu vou até zoomar aqui, para eu injetar essa quantidade de matéria aqui, esse vermelhinho, se isso daqui está a alta pressão, eu tenho que fazer uma força nesse êmbolo, senão eu não venço essa alta pressão. É o que está mais ou menos elaborado aqui. Então, se eu exerço essa pressão para injetar esse volumezinho V, quando eu injeto esse volumezinho V, eu tenho aqui um deslocamento ΔX. E essa força, do lado mecânico, do lado de quem fez, do agente que fez essa força, o trabalho executado é força vezes ΔX, correto? Força vezes deslocamento, energia mecânica. Só que eu preciso transformar isso em propriedades do sistema, porque força e o ΔX é o agente que está injetando essa matéria aqui, que no caso aqui é uma pessoa apertando o êmbolo. Então, esse trabalho chamado trabalho de fluxo, o trabalho para entrar no sistema, é uma força vezes um deslocamento, e aqui eu vou transformar em variáveis canônicas do sistema, certo? Essa força é a pressão vezes a área, essa pressão P aqui vezes a área do êmbolo, correto? Isso aqui é a força. E a área vezes o ΔX, o que é? Um volume, aquele volumezinho ali.
né? É o cilindro vezes esse ΔX dá o volume. Então, o trabalho de fluxo é a pressão vezes o volume injetado. Tá? Se eu quisesse falar em termos de potência de fluxo, W ponto é igual a pressão vezes, digamos, V ponto. V ponto é a vazão volumétrica, metros cúbicos por segundo. Uma observação, essa história de ponto em cima, né, para representar taxa temporal, às vezes eu omito, porque é meio complicadinho de fazer isso, principalmente quando eu fazia na lousa. Né? Eu não faço mais na lousa, obviamente, mas continua sendo difícil de fazer na tela aqui, fazer um ponto assim. Tá? Então, às vezes eu omito, mas é autoevidente se é uma taxa ou não. Tá ok? Na dúvida, quer ver? Vou até fazer um negócio aqui. Na dúvida, você pode até fazer uma análise dimensional. Aquela pressão, o que que é? É, sei lá, Newton por metro quadrado. O volume, o que que é? Metro cúbico. Então, essa conta aqui dá Newton, né, esse 3 aqui cancela com metro quadrado, Newton vezes metro. Newton vezes metro, o que que é? Joule. Né? Então, está fácil de entender aqui, correto? Então, esse é o trabalho de fluxo. Uma outra analogia para você entender a necessidade de ter que fazer essa força para entrar no sistema, imagina aquelas portas giratórias de banco, sabe? Aquelas malditas. Né? Você tem que fazer uma força para entrar no banco. Né? E, eventualmente, até força para sair. No caso, ali é um sistema que rouba energia dos dois jeitos. Né? Você gasta energia para entrar e gasta energia para sair. Né? Mas, então, é isso. Para você entrar no sistema, pelo fato dele estar a alta pressão... Né? Ah, professor, mas se tiver a baixa pressão, não tem problema. Isso aqui vai dar negativo, na verdade. Porque o ΔV vai ser negativo. Tá? O ΔV vai ser negativo. Tá ok? Então, isso é válido para o fluxo que está entrando e é válido para o fluxo que está saindo, né, com um sinal diferente aqui. Tá ok? Então, o raciocínio é o mesmo. Agora, vamos contabilizar isso na lei. Tá? Então, vamos lá. Agora é importante, tá? Porque agora a gente já tem todos os elementos e eu vou montar a primeira lei. Então, essa energia dessa substância vermelha que está entrando, né, como eu estava dizendo para vocês, ela tem uma parcela de energia interna, uma parcela de potencial gravitacional e uma parcela de energia cinética, esse V² sobre 2. Parênteses, eu acho que eu já falei, a gente usa a letra V para volume, tá? E usa V para velocidade. Né? Quando eu quero diferenciar volume de velocidade, ou quando pode haver confusão, já que no slide anterior eu estava falando de volume, aqui ó, né, esse V aqui é volume, e nesse slide aqui, esse V seria velocidade. É meio evidente porque é o V² sobre 2, mas às vezes eu uso o V cortado para diferenciar uma coisa da outra. Tá? Então isso é uma questão de nomenclatura. Tá? Perfeito. Então, voltando aqui ao raciocínio, né? A energia que está entrando ali tem aquelas 3 parcelas, né? Que aqui eu escrevi de maneira específica, ou seja, por quilograma, portanto, se eu multiplicar pela massa que está entrando, tá? Ou a densidade vezes volume. E é nessa expressão aqui que foi necessário diferenciar V de volume de V de velocidade. Por isso eu usei o V cortado. Tá? Tá, agora a parcela total de energia que está entrando é igual a essa parcela de energia interna, mais a macroscópica, mais o trabalho de fluxo. Tá? Agora é muito importante, tá? Acompanhe comigo. Essa parcela total entrando aqui, eu estou chamando de θ, certo? E abrindo isso daqui com o que a gente já tem, né? Então, a parte associada à matéria é o que eu tinha aqui em cima, U mais GZ mais V² sobre 2, mais o trabalho de fluxo, F ΔX, né, que a gente viu no slide anterior, que é uma pressão vezes um volume. Tá? E aqui, eu não sei se vocês repararam, esse volume aqui já está minúsculo,
porque ele já é o volume específico, o recíproco da densidade, né? Esse volume, eu vou fazer um volume minúsculo assim, né? Um V minúsculo é 1 sobre ρ, tá? É que às vezes tem alguns autores que colocam P sobre ρ aqui, é a mesma coisa, tá ok? Então, θ, certo? Importante, θ contém a energia interna associada à matéria ali, mais o trabalho de fluxo, a força que a gente fez para entrar na porta giratória do banco, ok? Que aquilo acaba virando calor também, por exemplo, né? Então, eu vou definir essa quantidade total θ aqui, e é ela que eu vou considerar no meu inventário energético, tá? E tá lá, então vamos começar a fazer esse inventário energético. Tá aqui o meu sistema de novo, recapitulando, né? As trocas energéticas na forma de calor e trabalho, como eu disse, podia ter luz, energia acústica aqui, era só somar, tá? Mais a energia que está entrando e saindo, associada ao fluxo de matéria, que eu estou, vou voltar um slide, associando essa parcela θ aqui, porque ela já contém, né, o trabalho de fluxo. Eu pulei uma coisa importante aqui, porque isso sim vem da aula passada. Aparece uma parcela aqui, que é U, esse Uzinho aqui, mais PV minúsculo, se eu colocar a massa em evidência ali, né? Isso aqui também está sendo multiplicado pela massa. Não sei se vocês se lembram da aula passada mesmo, U mais PV definido como entalpia, né? Então, esse U mais a parcela PV vira entalpia, né? Por quê? Porque H, na aula passada, a gente definiu como sendo U mais PV. Até abrimos o RefProp e tal, eu calculei com vocês, né? E eu interpretei isso na aula passada como sendo entalpia uma grandeza energética, a unidade Joule, ou aqui Joule por quilograma, e ela fisicamente é a quantidade de calor trocada à pressão constante, se eu tivesse que construir um entalpímetro, tá? Perfeito. Eu tenho, no meu inventário energético, eu já vou pôr os termos na representação matemática que eu estou construindo, o meu inventário é sempre esse, né? A energia total entrando, né, líquida, portanto, se ela for negativa, significa que está saindo, é igual à taxa de variação de energia no sistema, tá? No caso da equação do foguete, a gente vai considerar esse inventário aqui. Por quê? Porque o meu foguete está ganhando velocidade, ganhando altitude, portanto, a sua taxa de energia acumulada nele está aumentando. Na verdade, me permita voltar vários slides, né? Porque eu esqueci de falar uma coisa aqui, ó. Na verdade, o foguete mesmo, tudo isso daqui que eu vou desenhar, acho que eu vou até fazer um risco assim, ó. Daqui até aqui, todos esses módulos têm o quê? Energia, né? Toda essa energia é despendida para, basicamente, pegar esse módulozinho, na verdade, aqui está o módulo de comando, aqui dentro dessa parte cônica está o módulo que pousou na Lua, né? Então, toda essa energia que eu mostrei para vocês, que é daqui para baixo, é para pôr isso, para dar energia potencial e cinética, tá? Para aquela porção, né? Para aquela carga paga, né? Para aquela carga útil, em português é melhor carga útil, tá? Então, o grande problema de lançamento aí de foguetes é o gasto energético, que é assim, brutal, né? Tem uma conta, eu não faço nessa aula, mas se a gente usasse esse tipo de tecnologia para querer acelerar, sei lá, 1 kg de massa a uma velocidade próxima da luz, precisaria de, sei lá, algo como toda a energia do universo, né? Então, é meio impossível com essa tecnologia. Deixa eu voltar lá no inventário energético, né, o trabalho e tal. Perfeito. Então, na aula onde eu vou desenvolver, na qual eu vou desenvolver a equação do foguete, eu vou usar a primeira lei nessa forma aqui, tá? Na aula de hoje, na maioria das aplicações desse curso,
essa taxa de variação vai ser zero, quer dizer, vai ser tudo em regime permanente. Tá? Então, o que eu vou desenvolver hoje é esse inventário aqui, considerando o regime permanente. E como eu estou dizendo, na aula que eu vou recomendar para vocês assistirem, a gente vai ver a primeira lei em regime transiente. Ok? Então vamos lá, vamos colocar as parcelas. Agora é o momento mais importante da aula, né, do ponto de vista conceitual. Energias entrando e saindo. Acompanhe mesmo, porque esse é o momento importante. Olha, energias entrando. Então, o que está entrando na forma de calor, QE, seria esse calorzinho aqui, e o que está entrando na forma de trabalho, seria esse trabalho aqui. Vamos ver do outro lado da igualdade, vamos ver as outras parcelas de calor e trabalho. Então, esse QS aqui seria o calor saindo desse lado, e o WS, o trabalho saindo desse lado. Tá? E aí, as energias entrando associada ao ou aos fluxos de massa, tá? Aqui eu estou usando o θ, né? Lembrando, só eu vou voltar aqui, o θ para nós, ele contém a parcela potencial gravitacional, a parcela de cinética e a parcela de energia interna mais o trabalho de fluxo representado na variável H, na entalpia. Tá? Então, é a energia interna mais o trabalho de fluxo. Tá, ok? Então, eu tenho calor entrando, calor saindo, trabalho entrando, trabalho saindo, energias associadas aos fluxos de entrada e energias associadas aos fluxos de saída. Agora tem um momento importante, porque ela embute uma convenção. Nós convencionamos o seguinte, lembra da máquina de Newcomen? Newcomen. Era aquela máquina para tirar água do fundo da mina. Né? Então, o que eu fazia para essa máquina? Eu dava calor para ela, tá? E ela exportava trabalho, tirando água do fundo da mina para mim. Isso, para nós, é a base da nossa convenção. Tá? Então, calor que entra no sistema, eu dou carvão para a máquina, isso é positivo, por convenção. Trabalho que sai do sistema, trabalho exportado pelo sistema, produzido, eu vou chamar de positivo. Isso por convenção. Tá? Então, nos meus termos aqui do inventário energético, e um parênteses, esse aqui é característico de um sistema aberto porque a parcela θ contém o trabalho de fluxo. Tá? Essa é a única diferença entre o sistema aberto e fechado. Fala. O trabalho de fluxo, esse trabalho que entra e o trabalho sai, a diferença deles qual que é a diferença deles? Não, é a mesma coisa. Na verdade, a gente vai calcular a variável θ pegando a energia interna, ou na verdade pela entalpia. A entalpia também é uma propriedade termodinâmica, como eu mostrei isso na aula passada. Então, basta eu pegar a entalpia nas condições de pressão e temperatura, respectivamente, saída e entrada. Certo? Na verdade, isso vai ficar bem claro quando eu for fazer o exercício. Né? É que, digamos assim, a gente gasta trabalho de fluxo para entrar e gasta para sair, no sentido que a gente pode recuperar esse trabalho de fluxo na saída. Certo? Quando eu falo gasta para sair, se for uma quantidade negativa, então eu tenho ele de volta, na verdade. Tá? Mas isso tudo é automático, pegando o estado da substância na entrada e na saída, porque ele pode estar saindo, por exemplo, pode estar tudo a mesma pressão, mas a temperatura aqui na entrada pode ser alta e a temperatura na saída aqui pode ser baixa. Então, não está no mesmo estado termodinâmico. Tá ok? Então, eu estava explicando a forma como eu estou arranjando os termos aqui da primeira para a segunda linha aqui do meu equacionamento. Tá? Porque a primeira linha, ela não tem convenção nenhuma. Tá? Eu costumava a não gostar dessas convenções e costumava cada aula fazer de um jeito. Né? Eu acho que, a experiência mostrou que isso é contraproducente, então eu prefiro explicar a convenção, tá? E, obviamente, alertar. Falar, olha, não existe calor negativo.
Se eu calcular e ele der negativo, significa que o calor está saindo e não entrando, simplesmente. E aí um aluno fez essa observação, é que nem treliça, né? Eu não sei se uma barra está sob compressão ou sob tração, então eu suponho uma coisa, compressão. Escrevo o equacionamento coerentemente com a hipótese que eu fiz, e se der uma força negativa, é porque ela não está sob compressão, ela está sob tração. Ela está, né, sob uma ação oposta àquela que eu havia suposto. Tá? Então, eu vou rearranjar aqui, olha, né, as parcelas, no caso, os calores que estão entrando, portanto, eu vou escrever Q menos S, né, e isso aqui vai virar Q, certo? E olha só que importante, menos, porque o trabalho positivo para mim é o que sai, então menos, aí eu tenho que pôr WS menos WE, tá? E isso aqui vai virar W. Né? Então, essa última linha aqui, olha, eu vou até destacar, essa última linha aqui, olha, a equação, na forma como ela está escrita, ela embute essa convenção de sinais aqui, de calor e trabalho. E é isso que eu não gostava inicialmente, né? Porque você pode fazer essas contas todas, digamos que eu dei as vazões máxicas, dei os tetas, dei o trabalho, eu calculei aqui menos 100 watts. Aí, professor, existe calor negativo, taxa de transferência de calor negativo? Existe nesse sentido, né? Se deu menos é porque está saindo e não entrando. Desculpa ser repetitivo, mas é muito importante esse conceito. Tá? Então, resumindo, né? Essa é a nossa expressão da primeira lei da termodinâmica para um sistema aberto, um sistema tratado como euleriano. É um sistema euleriano, tá ok? E já embutindo aquela convenção de sinais da máquina de Newcomen, aquela máquina que tirava água do fundo da mina. Correto? E é isso que nós vamos aplicar na aula de hoje, para analisar o motor do Boeing. Tá? Então, apenas um formalismo agora, né? Pode respirar, se alguém estava aprendendo a respiração, porque eu disse que era importante, né? Então, não sei se vocês perceberam, né? O que era calor e trabalho entrando e saindo, tá? No slide seguinte vai virar só um calor entrando e um trabalho saindo. Né? Então, se nos cálculos esse calor der negativo, significa que fisicamente ele está saindo do sistema e não entrando no sistema. Mesma coisa, só existe um trabalho saindo, então se der negativo, significa que esse trabalho está entrando no sistema e não está saindo do sistema. Tá? Então, a minha primeira lei recebe essa grafia aqui, né? E como eu disse, repetindo, ela embute uma convenção de sinais, que agora está representada aqui no desenho. Tá? E esses tetas aqui, né, eles contêm a parcela cinética, macroscópica, potencial macroscópica e a parcela entálpica, que tem a ver com a energia interna, que tem a ver com a temperatura, mais o trabalho de fluxo. Observações importantes. Quando eu for fazer a equação do foguete, tudo bem, esse V aqui é a velocidade do centro de massa do foguete, tá? Só que esse GZ, essa expressão do potencial gravitacional, ela só é válida quando o G não varia, tá? O que é verdadeiro quando a variação da cota, né, a variação do Z é pequena. Como a gente vai botar o foguete em órbita, então eu não posso mais usar essa fórmula aqui. Tá? Eu tenho que usar uma fórmula que contemple, né, o fato do G poder variar. Quer dizer, o G varia com a aceleração gravitacional, a força gravitacional depende da distância, né? Como é que é a equaçãozinha? A força gravitacional, ela é proporcional, até por igual, lei de Newton, né? A massa do foguete vezes a massa do planeta, né? Dividido pela distância. Eu vou pôr uma... É que se eu usar H vai parecer que é pela distância ao quadrado, né? E vezes uma constante, um G maiúsculo aqui, vou pôr aqui do lado, vezes um G maiúsculo. Então, eu vou ter que usar essa lei aqui, né? Oi?
Não, eu não posso. Essa daqui eu não posso. Porque é o seguinte, eu explico na aula, mas é basicamente o seguinte, o que vem aqui é um potencial, portanto a derivada da F, né, vai dar o quê? Em relação a R, obviamente, né? Vai dar um menos 2, menos 2, alguma coisa como isso. A R é menos 2, menos 3, perdão. Tá? Então, o potencial eu tenho que adaptar. Né? Bom, isso vai ficar claro, eu não quero entrar, porque mesmo porque senão eu não estou lembrando das equações, eu posso escrever alguma coisa errada, então não quero nem né, desencaminhar vocês. Tá? Mas é importante porque salientar isso. Isso aqui é verdadeiro só quando, né, você tem pequenas variações de altura. Digamos assim, alguns quilômetros. Né? Você vai analisar uma aeronave a 10 mil metros de altitude, tudo bem. A gente vai colocar o foguete a 300 quilômetros de altura, ou de distância da superfície. Né? Tipo, um avião comercial, essa regra vale? Vale. Né? Tá ok? Então, perfeito. Acabou a parte formal da aula e agora eu vou a jato falar da aplicação, porque para variar gastei tempo, acabou a força e tal. Vamos analisar o motor do avião lá, do 747. Né? E eu vou falar um pouquinho de propulsão, né? Para explicar um pouquinho as diferenças. O que nós vamos fazer em termos de análise termodinâmica, na verdade, é pegar o motor, que está desenhado aqui, que eu já vou explicar, e olhar pressões e temperaturas, tá, ao longo do motor. Repara que eu estou já usando o termo correto, que é motor. Tá? E aí vamos fazer cálculos termodinâmicos, aplicar a primeira lei e tal e tal. Né? Vou explicar, por exemplo, qual é a diferença de um turbo-hélice para um turbofan para um jato puro, que é uma aviação de caça, por exemplo. Né? Bom, vamos lá. Vamos olhar o motor do avião, que a gente normalmente chama de turbina. Né? O motor do avião, ele tem o quê? Ele tem, na verdade, a aspiração aqui, né? E na entrada aqui, ele tem um compressor. Essas pás todas que estão aqui, pegam o ar aqui entrando está na pressão e temperatura ambiente, e tem que ser comprimido até a pressão da câmara de combustão, que é nessa posição. Vou dar um zoom aqui, acho que para ficar um pouquinho melhor. Né? Então, digamos, aqui você tem ar a 1 atmosfera, a pressão na câmara de combustão, algo como 10 atmosferas. Né? Então, você tem um compressor. Um compressor comprime o ar, portanto, faz o quê? Força vezes deslocamento. Portanto, ele consome trabalho. O trabalho de compressão vai ser fornecido por esse eixo. Está vendo? Está tudo montado no mesmo eixo aqui. Ó. A gente chama de eixo solidário. Né? Então, tanto os rotores do compressor quanto os rotores da turbina, a turbina vem aqui atrás, né? Estão ligados no mesmo eixo. Então, vamos lá. O compressor comprime. Aqui acho que eu vou ter que tirar um pouquinho o zoom, porque da maneira que eu estou explicando aqui, eu vou me referenciando aqui ao gráfico. Né? Então, digamos, esse ponto aqui, que eu estou com o mouse, é a pressão ambiente, grafada em azul, e a temperatura ambiente, grafada em vermelho. Okay? O compressor, ele comprime, então a pressão aumenta. Né? Até a saída do compressor, a pressão aumenta, e obviamente quando você comprime um gás, ele também esquenta, aumenta a temperatura. Tá ok? Então, de fato, aqui você comprimiu até a câmara de combustão, a entrada da câmara de combustão. Eu vou dar um zoom porque o desenho ficou pequenininho, mas a câmara de combustão você pode ver aqui, ó. Ela parece uma garrafa de Coca-Cola, né? Se você, esse volume, deixa eu fazer um desenho aqui. Se eu fizer um corte aqui, olha, e desenhar esse corte do lado, né? Cada câmara de combustão, você tem várias câmaras de combustão aqui em volta, né? E cada câmara de combustão é um cilindro, que seria esse cilindro aqui, ó, né? E ele é que eu digo que parecem garrafas de Coca-Cola. Né? Tem o formato de uma garrafa de Coca-Cola. Né? Então, repara aqui, ó. O ar comprimido
ele foi comprimido até esse ponto, ele passa na parte externa aqui da câmara de combustão, que é essa garrafa de Coca-Cola aqui, e ela entra por esses furinhos aqui, certo? Então, vou pegar uma garrafa de Coca-Cola, suponha que isso aqui seja uma câmara de combustão daquela, né? O ar está, deixa eu seguir para vocês, isso, estava me referenciando aqui, eu quero me orientar de acordo com a tela lá. Então, o ar está vindo daqui, certo? Então, esse ponto que eu estou com o dedo aqui seria esse ponto aqui na tela, né? Então, o ar vem por fora aqui da câmara de combustão, tá? Inclusive para resfriá-la, tá? E entra pelos buraquinhos. É como se tivesse vários buraquinhos aqui em volta, tá? E aí ele entra. Por que é assim? Por dois motivos. Primeiro, ele resfria a parte externa da câmara de combustão, então preserva o material, né? Isso aqui é terrível, imagina a condição térmica que ele trabalha, né? E esses furinhos aqui, quando ele passa no furo, ele gera turbulência. Tá? E essa turbulência favorece a mistura com o combustível que está sendo injetado aqui no centro. É um tubinho, né? Tem o querosene aeronáutico que entra aqui, tá? E aqui você injeta ele, né? Então, pulveriza, na verdade, então mistura esse aerossol de combustível com esse escoamento de ar turbulento, então favorece bastante a mistura e queima. Tá? Então, o que acontece? Entrou na câmara de combustão, a pressão permanece constante. Tá? Por que permanece constante? Porque qualquer aumento de pressão, ele, na verdade, resulta num aumento de velocidade, né? Porque isso aqui está constantemente entrando ar e saindo gases aqui de combustão, né? Então, aumenta a pressão e com a queima do combustível, que consequentemente há uma liberação de energia térmica, no caso, aumenta a temperatura bastante. Tá? Então, esse ponto que eu estou com o mouse aqui é na saída da câmara de combustão. Tá? Esse ponto aqui, vale a pena até fazer, né? É o máximo energético do sistema. Então, isso aqui é a maior temperatura e a maior pressão do sistema. Toda a energia para tudo vai sair desse ponto aqui. A energia tanto propulsiva quanto para funcionar o ar-condicionado do avião, certo? Para a campainha para chamar a aeromoça e assim por diante. Tá? Toda energia para as lâmpadas de leitura, tudo vai sair daqui, desse ponto, desse estado energético. Tá? Então, como é que é feito? Aqui você tem gases a alta temperatura, alta pressão. Imediatamente, vou zoomar de novo, né? Você passa numa turbina, aí sim numa turbina. Isso aqui, olha, esses rotores que estão aqui, olha, tá? Que estão presos no eixo, funcionam como se fosse um catavento, como se fosse um gerador eólico. Você tem ar aqui a alta pressão, alta temperatura, eles vão impulsionar esses moinhos de vento aqui, entre aspas, né? Tá? Então, os rotores aqui do compressor que freavam o eixo, né, esse torque vezes rotação é suprido pelos rotores aqui da turbina, que eles sim empurram o eixo, certo? Então aqui você consome torque vezes rotação, potência, né? E aqui você produz torque vezes rotação, injeta no eixo. Em termos de força, né, você tem aqui esse rotor exercendo, aplicando torque no eixo, e esses rotores aqui consumindo, né, aplicando um torque resistivo no eixo. Tem noção de mais ou menos a quantidade de energia que vai para a aspiração? É possível calcular no exemplo numérico que eu vou dar aqui. Eu não vou lembrar o número, né, quanto que é. É que, assim, tem um momento importante aqui, uma bifurcação tecnológica, né? Porque, digamos, esses três rotores que estão desenhados aqui, supostamente, são apenas suficientes para isso que você está falando, só para acionar o motor, só para acionar o compressor. Tá? O que a gente chama de turbina é isso aqui, como se fosse uma turbina eólica, uma turbina hidráulica. E a gente, né, meio que chama de turbina tudo. Tudo é o motor do avião, né? Agora tem um outro aspecto importante que é o seguinte, deixa eu voltar aqui na análise termodinâmica. Tá? Então, assim, passa nos primeiros rotores, e quando eu digo passa, significa que
pede um pouco de pressão, tá? E pede um pouco de temperatura, né? Nesse outro ponto aqui, onde eu estou com o mouse, esse ponto aqui e esse ponto aqui, olha, digamos que eu já tenha removido, daqui para cá, eu removi toda a energia necessária para o processo, ou seja, de compressão e para funcionar o ar-condicionado do avião, etc. Tudo eu removi. É que não está desenhado aqui, mas os geradores elétricos e tal também estão drenando potência mecânica desse eixo aqui, tá? Então, nesse ponto que eu estou com o mouse, tá? É o que eu tenho de energia para a propulsão. A propulsão do avião, porque ele tem que vencer o atrito aerodinâmico para poder voar, tá ok? E aí é que surgem diferenças. Essa energia que eu tenho aqui, esse potencial energético que eu tenho aqui, eu posso transformá-lo em potência propulsiva de diferentes maneiras, tá? Como eu estou mostrando aqui nesse desenho em particular, eu permito uma expansão adicional, né, num bocal, tá? E digamos que o ar aqui, não, isso. Digamos que o ar aqui sai a uma velocidade algo como 1000 quilômetros por hora, tá? Eu estou expulsando o ar a 1000 quilômetros por hora, né? Então, eu estou acelerando o ar, a força de reação à aceleração vai ser a força propulsiva no avião, tá? Mas eu posso fazer isso de diferentes maneiras. Seja como for, e eu vou mostrar essas maneiras para vocês. Seja como for, então vai haver uma expansão adicional e então uma perda adicional de pressão e uma diminuição de temperatura, até as condições de escape aqui. Fala. No caso, a aspiração do ar, a questão da velocidade, também é responsável pela propulsão do avião ou não? Aí depende de como eu prendo o meu volume de controle no avião, mas eu vou chegar nesse ponto aí já, porque eu vou falar de eficiência propulsiva, tá? Então, a dúvida é excelente, mas eu peço assim, indulgência, né? Aguarda um pouquinho, porque eu vou falar exatamente disso, ok? Vamos ver as diferentes maneiras de converter esse potencial energético em potência propulsiva. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Bom, aqui é uma foto só para mostrar que realmente, né, todas aquelas temperaturas lá existem e tal, né? Vou passar reto. Bom, aqui eu estou mostrando essa mesma figura que eu mostrei aqui, eu estou mostrando de forma esquemática. Então, eu vou só explicar o esquema. Eu tenho aqui, digamos, uma compressão, depois uma absorção de calor, que é, na verdade, o poder calorífico do combustível, depois uma expansão aqui, ou expansões, tá? Para gerar energia e, finalmente, potência propulsiva, tá? Então, eu não vou mais desenhar a turbina, porque ela é muito complexa, turbina entre aspas, né? Mas eu vou desenhar de forma esquemática. Como? Então, eu vou desenhar o compressor, aqui é a aspiração, o compressor comprime o ar, depois, na câmara de combustão, ele absorve o combustível, o calor produzido pela combustão do combustível, tá? Então, aqui eu tenho alta pressão, alta temperatura, tá? E aí eu expando numa turbina para produzir potência para o compressor e ar-condicionado, etc. Tá? Nesse caso aqui, no caso da tecnologia de um tubo hélice, eu estou fazendo o seguinte, nesse mesmo eixo eu estou prendendo uma hélice, como está mostrado aqui. Tá? E essa hélice vai empurrar o ar para trás, tá? E a reação a essa força sobre o ar vai ser a minha força de propulsão, tá? No desenho ali, eu vou me permitir, é como se eu prolongasse, desculpa, é como se eu prolongasse o eixo aqui para frente e colocasse uma hélice aqui, tá? Então, essa expansão, para fazer isso, eu tenho que pôr mais rotores aqui, obviamente, para gerar força para girar a hélice. Na verdade, tecnologicamente, essa hélice pode estar na frente ou atrás, como está mostrado aqui, né?
Então, você tem aqui o turbo-hélice, com acionamento na frente aqui, ou as hélices atrás aqui, como está mostrado nesse caso. Tá? E eu vou explicar quando isso é interessante, tá? E quando não é. Né? Uma outra possibilidade extrema seria o seguinte, ó, fiz a mesma coisa, comprimi no compressor, absorvi calor na câmara de combustão, expandi na turbina para gerar energia para o compressor, e aí o restante eu não mais aciono uma hélice, mas aí eu passo num bocal, o bocal, né, o bocal que eu digo é aqui, ó, toda essa pressão e temperatura residuais, certo? Vão ser transformados em energia cinética do gás na saída aqui, tá? Então, se eu for acompanhar aqui o escoamento, né, a pressão vai caindo, sei lá, de 10 bar até, sei lá, né? E a velocidade do gás vai aumentando para valor, por exemplo, 250 metros por segundo, tá? Inclusive supersônico. Esse MA igual a 1 é o número de Mach igual a 1 nessa posição aqui na garganta do bocal, tá? Número de Mach igual a 1. E o número de Mach é a relação entre a velocidade e a velocidade local do som. Tá? Isso eu tenho certeza que vocês conhecem. Só já vou meio que encaminhando, né? Claro que turbo-hélice é uma tecnologia eficiente a baixa velocidade de translação e aqui o motor a jato, jato puro, é um motor eficiente a alta velocidade, notadamente a velocidade supersônica. Por isso que a aviação de carga de baixa velocidade normalmente é turbo-hélice e a aviação de alta velocidade, caças, etc. Antigamente tinha o Concorde, né? E o Concorde francês, na verdade europeu, e o Concordski soviético na época, que foi chupado, vocês sabem da história. Né? Mas é um avião que já não voa comercialmente. Só para ter uma noção de velocidade, esse daí chega aproximadamente a 250 metros por segundo. Isso é a velocidade do gás. Do gás. Mas que é a velocidade da aeronave, porque eu posso já falar uma coisa, que eu estou vendo que você está voltando. Né? Na verdade, a maior eficiência, vamos supor, o avião está se deslocando para frente, ele tem que empurrar o gás para trás. Então, digamos que ele esteja a 1.000 km por hora, se deslocando a 1.000 km por hora em relação ao solo. Se ele acelerar o gás a 1.000 km por hora para trás, com relação ao solo, o gás vai estar parado, certo? Então, essa é a situação de máxima eficiência propulsiva. Eu vou deduzir isso já para você. Então, quando eu digo assim, é a velocidade do gás, é porque o meu volume de controle está preso no avião, está acompanhando o avião. Então, eu, de dentro do avião, olho ele expulsando o gás a 250 metros por segundo, com relação ao meu referencial, que sou eu lá quem dera, né, pilotando o avião ali, né, cai em 30 segundos, tá? Mas, oi. No caso, a pergunta seria, em comparação a isso daí, qual seria mais possível um avião comercial normal? Um avião, é que eu vou mostrar agora no turbo-hélice, você sempre se antecipa, né? Mas tá certo, né? Então, mas eu falo para você, porque eu já vi que eu vou fazer algum desenvolvimento. Na verdade, então tem o turbo-hélice, o turbo-jato, né, o motor jato, e um outro motor, que é o meio calabresa, meio mozzarella, que ele é o turbofan. Ele tem uma hélice, tá? É que a gente não vê porque ele está carenada. E tem uma parcela de propulsão a jato também. Tá? E a maioria dos aviões comerciais, a jato, né, é assim, é turbofan, não é nem turbo-hélice e nem turbo-jato. Tá? E esse, então, é um modo de transporte que é mais eficiente a alto subsônico, ou seja, a velocidades que estão abaixo da velocidade do som, mas um pouco abaixo da velocidade do som. Então, algo como 900 km por hora, que é a maioria dos voos comerciais a jato. Tá? Então, eu diria o seguinte, isso daqui é algo como 2.000 km por hora. Tá? Isso daqui é algo como 400 km por hora, 500 km por hora. Tá?
E o que eu já vou mostrar, que é o meia calabresa, meia mussarela, o turbofan, ele voa algo como 900, 800 km por hora. É que depende muito da altitude, depende da velocidade do som, né? E a velocidade do som varia muito com a pressão e a temperatura, né? Então, o que é Mach 0,8, Mach 0,9, ao nível da Terra, aqui é uma coisa, e a 10 mil metros de altura é outra, tá? Mas a gente chega lá, tá? Vamos, nesse momento, né, é que eu já vou apresentar, eu já dei um spoiler aí, mas tudo bem, você está ansioso, beleza. Né? Vamos começar aquela análise termodinâmica. Tá? E eu vou, daqui a pouco, comparar com o datasheet, né, as informações aqui. Esse gráfico que eu mostrei aqui, olha, eu vou pegar o gráfico real do motor do 747. Tá? E eu vou comparar pressões e temperaturas. Agora vem uma parte importantíssima para a prova, digamos assim, né? Que é uma parte tutorial. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Então vamos lá. Acompanhem comigo. Passo zero da análise termodinâmica é identificar os estados termodinâmicos. Estados termodinâmicos são as coordenadas GPS da substância, as coordenadas energéticas. Que, como eu disse, pode ser pressão, volume, pressão, temperatura, ou qualquer par de coordenada, pressão, entalpia, qualquer par de coordenada. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é definir uma nomenclatura. Então, 1, 2, 3, 4 são os estados da substância, que eu vou considerar, por simplicidade, só o ar. Né? Perfeito. Então, olhando aqui no diagrama, eu tenho uma compressão no compressor, né? Portanto, uma diminuição do volume específico e um aumento da pressão. Tá? Essa é a primeira transformação. A segunda transformação é uma absorção de calor a pressão constante, a pressão não muda. Depois uma expansão, tá, do estado 3 até o estado 4, produzindo trabalho, né, e aqui consumindo trabalho. E depois, tá, de 4 até 1, se eu fosse completar o ciclo de 4 até 1, eu tenho uma rejeição de calor, porque esses gases aqui, olha, eles estão à pressão ambiente, né? A pressão em 4 é igual à pressão em 1, que é igual à pressão ambiente, porém a temperatura, não sei se você se lembra, as isotermas têm, né, essa geometria e a temperatura cresce nessa direção. Né? Então a temperatura em 4 é bem mais alta que a temperatura em 1. O gás do escapamento do carro, da moto ali, é bem mais quente, embora a pressão, né, seja a pressão ambiente. Então, para eu reciclar esse ar aqui em 4 para virtualmente voltar para 1, tá, eu tenho que fazer uma rejeição de calor. Quem absorve esse calor aqui, na verdade, é a própria atmosfera. Tá? Então, é um ciclo aberto, mas se eu considerar a atmosfera, é um ciclo fechado. Então, vamos lá fazer essa determinação. Essa que é a parte importante, a parte tutorial da aula de hoje. Tá? Então, vamos lá. E como eu disse, eu vou daqui a pouco comparar tudo que a gente fizer com os dados reais do ensaio do motor, que eu estou mostrando aqui a figura reduzida. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Alguns valores práticos aqui de projeto. Bom, em primeiro lugar, o que está em azul eu já sei a priori. Né? Então, pressão atmosférica, temperatura ambiente, 25 graus, digamos. Né? Segundo, a pressão na câmara de combustão, eu vou arbitrar como sendo 10 bar, por quê? O ideal é ter uma pressão bem alta aqui. Porém, quanto maior a pressão, maior as espessuras de parede e tal para aguentar aquela pressão e o motor acaba ficando muito pesado. Tá? Um valor prático é 10 bar. Tá ok? Então, aquele patamar de pressão que está aqui, né, vai ser 10 bar por definição, por projeto, só que eu não sei a temperatura. Tá? Em 3, eu estou supondo uma absorção isobárica de calor, portanto, a pressão P3 vai ser 10 bar também, e a pressão P4, está exaustando para a atmosfera, vai ser 1 bar de novo. Então, eu preciso calcular, para determinar completamente um estado termodinâmico, eu preciso sempre de duas variáveis, duas coordenadas GPS termodinâmico. E no caso, então, por exemplo, posso calcular as temperaturas. Para aplicar a primeira lei, eu preciso do quê? Das entalpias. Né? Lembra da forma. Então, mas tendo duas, eu tenho qualquer uma. Tá? Então, vamos lá. E aqui eu já estou mais ou menos identificando, né, quem é quem onde. Tá vendo? Esse gráfico ele tem temperatura. Esse aqui é o gráfico real do ensaio do motor. Tá?
né? E ele tem aqui temperatura e a linha de pressão é essa aqui. Tem velocidade do gás aqui, mas, por favor, abstrai, né? Então, só para ter uma ideia do que vai dar, né? Tá vendo aqui a temperatura é algo como 260 graus aqui na saída do compressor, tá? 1000 graus depois no fim da câmara de combustão e assim vai, tá ok? Então a gente já vai chegar nesse ponto. Então, aqui eu coloquei em vermelho, eu pus em aproximado, as estimativas segundo o ensaio real, do motor real. O que nós vamos fazer agora é calcular essas temperaturas em vermelho e, obviamente, elas têm que estar próximas disso daqui que veio do ensaio, correto? Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Acho que eu vou até fazer o seguinte, até teve alguém que me mandou uma mensagem lá pelo YouTube sobre o RefProp, né? Obviamente, eu vou publicar o RefProp lá para vocês baixarem. A versão estudantil do RefProp, porque vai ser necessário para a prova. Tá? Então, eu estou abrindo o RefProp, porque eu vou mostrar as contas que eu tenho nos slides, eu vou mostrar. Então, abri o RefProp, primeira coisa, tá vendo? Está nitrogênio aqui, então eu vou escolher o ar. O ar não é uma substância pura, mas é uma pseudo-pura. Tá? Então, eu vou escolher aqui o ar. Deixa eu ver as unidades, eu gosto de trabalhar em Celsius e bar, que são as unidades ali das transparências. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu estou a 25, o meu estado 1, 25 graus, 1 bar. Tá ok? Então, eu tenho aqui aquela propriedade que eu já mostrei para vocês, a entalpia, 424,44 kJ por quilograma, e apareceu uma outra propriedade que a gente vai usar hoje, que é entropia. Tá? E eu já volto nela daqui a pouco. Tá? Então, vamos continuar aqui, né? Perfeito, tá lá. Então, o estado 1, ele já está definido, porque eu tenho duas coordenadas. 1 bar, 25 graus. Né? Então, eu vou voltar no RefProp, 25 graus, 1 bar. Aí eu tive entropia aqui, 388,43. Tá? Se eu não errei, 3,88. Né? Perfeito. Mas, professor, o que é? E a entalpia? Eu não vou nem registrar aqui. A entalpia eu vou precisar para fazer os cálculos da primeira lei. Eu quero falar um pouquinho de entropia. Então, do estado 1 até o estado 2, eu vou fazer uma hipótese sobre como é que se dá esse processo. Tá aqui, ó. Eu vou dizer, não sei se vocês estão vendo lá, que essa compressão ela é adiabática e sem atritos internos. Adiabática significa que ela não... Porque quando você comprime o gás, ele aumenta a temperatura. Ele aumentando a temperatura, ele gostaria de perder calor para o entorno. Tá? Mas como isso acontece muito rápido e eu posso isolar termicamente, então eu vou supor que essa compressão ocorra sem perda de calor, ou seja, adiabática. Sem perda ou ganho de calor, ou seja, adiabática. E também vou desprezar os atritos internos. Então, todo atrito de camadas de ar com outras camadas de ar, né, escorregamento relativo das várias camadas de ar, eu vou desprezar, e também do ar com as paredes do compressor e das pás. Certo? Então, todo esse atrito eu vou desprezar. Perfeito. A variável termodinâmica que reflete essa condição, a adiabaticidade e ausência de atritos, é a entropia. Eu não defini entropia para vocês ainda, tá? Mas eu posso usá-la explicando dessa maneira. Né? Quando eu considerar um processo isentrópico, ou seja... fiz alguma besteira aqui. Quando eu considerar o processo isentrópico, ou seja, esse processo aqui, eu vou dizer que a entropia, eu vou usar a letra S, vai ser constante. Eu estou querendo dizer que o processo é adiabático sem atritos. Tá ok? Oportunamente, eu vou definir entropia para vocês. A gente vai usar, mas né, é mais uma dessas variáveis termodinâmicas que não tem existência física, elas só quantificam alguma coisa. O que ela está quantificando?
né, o quão adiabático e o quão sem atritos e tal ele é. Tá ok? Perfeito. Se a entropia do estado 1 é igual à entropia do estado 2, eu posso usar essa informação para calcular as propriedades do estado 2. Então, eu vou pegar essa entropia, vou voltar no RefProp, que resultou das coordenadas do estado 1, que é o 388, eu vou usar essa entropia para definir o estado 2. E agora o estado 2 passa a ser definido por duas propriedades, pressão, né, porque a pressão aqui é 10 bar, eu arbitrei em 10 bar, e a entropia, que é igual a 388. Então, lá no RefProp, eu posso dizer o seguinte, ó, a pressão é 10 bar por projeto e a entropia 3,8843. Tá? Vou digitar Enter e as outras propriedades resultam. Portanto, a temperatura 297, bom, a densidade aqui, né, mas a entalpia 702. As entalpias, depois a gente vai usar quando for aplicar a primeira lei. Tá ok? E lembra, deu 297 e o estimado pelo ensaio do motor foi 290. Tá bastante bom isso daqui. Tá? A hipótese de compressão isentrópica está bastante boa. A parte da liberação de calor é um pouquinho mais complexa. Né? De novo, vou passar bem rápido aqui. Né? Eu poderia definir um volume de controle só em torno da câmara de combustão, esse VC aqui é volume de controle. Né? Então, e eu poderia aplicar a primeira lei só aqui. Tá? Então, repara, vou desprezar as parcelas potencial e cinética, tá ok? Não tem trabalho, né? Não tem nenhuma superfície, não tem nenhuma força vezes deslocamento, tá? Então, zero. Então, ou seja, a quantidade de calor injetada aqui é diretamente proporcional à variação de entalpia. E esse calor aqui eu vou pegar do consumo de combustível, poder calorífico do combustível. Tá? Então, rearranjando a expressão, porque o estado 2, vou voltar um slide, o estado 2 eu já determinei ele totalmente, porque eu tenho duas coordenadas. Né? Então, tenho todas as outras. Né? Então, dessa equaçãozinha aqui, ó, o Q virá do combustível, do poder calorífico do combustível, e eu posso usar essa equação para, na verdade, determinar o H3. Tá? A parte do combustível, né, como eu estou mostrando para vocês, tá? Transcrevi aqui a expressão do slide anterior, que seria essa daqui, né? Q sobre A é igual a ΔH. Tá? Então está aqui. É que como se diz, eu rearranjei da forma original. Então aqui está o M ΔH, que é igual ao Q, e aqui no centro eu introduzi o quê? O gasto, o consumo de combustível, vezes o poder calorífico do combustível, vezes uma eficiência de combustão. Entenderam? Dedução de fórmula em slide é ruim, porque às vezes dá esses saltos assim, mas a ideia é que vocês acompanhem a lógica só e depois refaçam por si mesmos essa dedução. Tá? Então, rearranjando aqui, olha, eu vou ter que H3 é igual a H2, H2 é o estado 2, já conheço, e aí aqui é vazão de combustível em relação ao ar, vezes o poder calorífico do combustível, vezes uma eficiência de combustão. Eu só vou falar um pouquinho desses números rapidamente. Tá? Na verdade, a gente faz uma análise química, porque eu preciso calcular esse parâmetro, razão combustível ar. Tá? Então, considerando aqui, por exemplo, querosene aeronáutico, isso aqui vocês sabem mais do que eu, na verdade, essa parte química. Então, eu vou me dar o luxo de fazer rapidinho. Tá? E, obviamente, isso aqui eu não faz parte do material da prova. Tá? É só para elaborar o exemplo. Esse aqui é o querosene aeronáutico, ele está na fase líquida, reage com oxigênio, dando CO2 mais H2O. Mais um calor liberado. Né? Calor liberado é negativo pela nossa convenção, por isso que eu ponho um menos ali. Tá? Então, PCI é o poder calorífico inferior do querosene, vezes aquela eficiência de combustão
que eu vou arbitrar, se eu não me engano, em 30%, 33%, e já explico por que é um valor tão baixo. Tá? Mas vamos só olhar a parte estequiométrica só para chegar nesse quociente aqui. Né? Então, balanceando a reação, que é o que eu digo que vocês sabem melhor do que eu, então 2 mols de querosene mais 37 mols de água, 24 CO2, 26 H2O. Tá? Perfeito. Então, significa que para cada 2 mols de querosene, eu preciso de 37 de oxigênio. O poder calorífico do querosene é 15 megajoules, né, por mol, ou por 2 mols, na verdade. Tá? Não. Aqui eu estou convertendo para quilograma. Eu estou convertendo da base molar para a base mássica, portanto, estou multiplicando, né, pela massa molar do querosene. Tá? Então, isso aqui é só para chegar no poder calorífico. Porque isso aqui é por mol, isso aqui é por quilograma. Tá ok? Perfeito, mas aqui o importante é 2 para 37. Esse 2 para 37 seria a vazão molar de combustível dividido pela vazão molar de ar. Mas eu não quero essa razão, essa equação, eu posso escrevê-la tanto em base mássica quanto em base molar. Ela está escrita até agora, os dados que eu tenho, é tudo base mássica. No RefProp, eu poderia mudar para base molar, vindo aqui, ó, Options, Units, tá vendo? Base mássica ou base molar. Né? Eu poderia fazer isso. Não vou, por isso que eu estou tendo essa preocupação em converter. Mas então a relação combustível-ar, 2 para 37, isso aqui é base molar. Para converter para base mássica, então eu multiplico pelas massas moleculares, né? 32 do oxigênio e 170,3 para o querosene. Tá? Então, 1,18 341 gramas de querosene, para queimar 341 gramas de querosene, eu preciso de 1,18 quilos de ar. Ok? Só que de ar não, de oxigênio. Agora eu tenho que considerar quanto oxigênio tem no ar. Essa aqui é a composição de oxigênio no ar, né, 21% em volume, mais ou menos. E aí, portanto, 1 mol de ar, né, tem essas quantidades molares de nitrogênio, oxigênio e argônio. Isso aqui seria argônio, tá? Ou, em termos de quilogramas, são essas proporções aqui. Nitrogênio, oxigênio e argônio. Como eu disse, dedução de fórmula em slide é terrível, é antididático, mas a ideia é só mostrar o caminho. Depois, quando vocês forem estudar, vocês vão refazer essas contas todas. Senão, não vai entender. Tá? Mas o caminho está totalmente dado aqui. Certo? Então, perfeito. Né? Consegui chegar numa relação aqui, ó, nessa relação, ar-combustível. Né? Então, 0,341 ou 341 gramas de combustível vão acabar precisando de 5,11 quilogramas de ar, que contém isso aqui, 1,18 quilogramas de oxigênio. Tá? Então, está aqui. Com relação à eficiência do processo de combustão, eu estou pondo 33%, e estou dizendo que isso aqui eu vou elaborar, inclusive eu vou mostrar esse vídeo aqui, né? Porque é o seguinte, quando você realiza a combustão, realmente boa parte perde, por exemplo, como nessa foto aqui, né? Perde por irradiação térmica. Né? Aqui, por exemplo, nesse vídeo, esse negócio esquenta tanto que chega até a queimar o asfalto. Então, toda essa energia é o poder calorífico do combustível, mas realmente uma fração pequena acaba indo, 33%. Por isso que eu arbitrei 33%, e eu prometo que isso eu vou falar numa aula específica. Tá? De novo, às vezes eu estou passando meio rápido em algumas coisas, alguns detalhes, é por causa do exemplo, e a aula de hoje não é sobre o exemplo, é sobre a primeira lei. Tá ok? Então, voltando ao que a gente tinha, tudo isso estava sendo feito para calcular a entalpia do ponto 3. Tá? Substituindo os dados, a entalpia do ponto 2 eu já tinha, esse 703 é esse 702,9. Às vezes dá umas diferençazinhas
que pode ser, por exemplo, a própria versão do RefProp que eu usei. Se eu usei RefProp, porque faz tempo que eu preparei essa aula. Né? Então, 703, aqui a relação ar-combustível, a eficiência do processo de combustão e poder calorífico. Portanto, eu calculo o H3 como sendo 1.684. Então, no ponto 3, eu tenho a pressão, processo isobárico, e agora calculei o H3 com base nessas hipóteses que eu fiz, 1.684, 644. Então, vamos lá, 10 bar, e no lugar da entalpia, só 1.684,644. Então, 1.684,644. Tá? Duas coordenadas GPS determinam o estado termodinâmico. Enter, aí eu tenho temperatura, entropia, bom, no caso aqui a densidade. Né? Para que a temperatura foi para próximo de 1.000 graus, né? Bom, a entropia tudo bem, não é isentrópico, obviamente, porque não é adiabático o processo, ele está absorvendo o calor da queima do combustível. Né? Então, no caso aqui a nossa comparação, né? 1.161 graus, e o valor estimado que vinha do ensaio do motor em torno de 1.000 graus. Então está bastante bom também esse resultado aqui, tá? Mostrando que realmente a análise que a gente está fazendo está bastante interessante. Aí o último processo é meio simples, que a gente fez o 1, fez o 2, fez o 3, agora é só fazer o 4. Aí mesma coisa, eu vou supor que o processo de expansão nos rotores da turbina seja adiabático e sem atritos internos, portanto, isentrópico. Ou seja, já vou direto lá, né? A pressão final do estado 4 é 1 bar, tá? E vou considerar o processo como sendo isentrópico. Então, eu vou digitar lá 4,9199, processo isentrópico. Enter, então, tenho a entalpia, que eu vou usar na primeira lei, e tenho, olha como ficou alta a temperatura, 536. Né? Então, 536 aqui, né? O estimado era 570, está bastante bom. Né? E de 536 aqui para 25 aqui, quem vai fazer essa absorção dessa energia térmica é a própria atmosfera. Eu não estou nem representando aqui. Correto? Então, agora a gente está com tudo pronto para fazer as contas. Né? Vamos voltar no motor. Na verdade, o 747 ele vem equipado com 4 motores diferentes, dependendo de onde ele é comercializado. Na Europa, por exemplo, voa motor Rolls-Royce, né? Não importa muito isso. E agora eu explico a história do turbofan para vocês. Né? Então, esses motores, para esse tipo de avião, ele não é nem o turbo-hélice e nem o turbo-jato. Ele é o meia calabresa meia mussarela, ou seja, você põe uma hélice aqui na ponta do eixo. Tá? A gente não vê porque tem uma carenagem externa, como está mostrado aqui. Tá? Então, parte da propulsão ocorre em função de acelerar o ar frio aqui fora, a parte fria da propulsão está aqui, né? E a parte quente é de acelerar os gases aqui atrás. O porquê é assim? Porque é mais eficiente na faixa de velocidades que ele voa. Mas tem uma outra vantagem importante que eu vou mostrar agora. A parte de ruído. Geração de ruído que incomoda ali os moradores perto dos aeroportos, né? O ruído aerodinâmico, o ruído tem muito a ver com a velocidade dos gases aqui no escape. Tá? No caso aqui, esses gases quentes aqui, que são essas setinhas vermelhas, elas estão encapsuladas por um escoamento de ar frio. Né? Então, o ruído ele é abafado por esse escoamento que envolve o escoamento de ar quente aqui. Então, ele é um motor mais silencioso, proporcionalmente mais silencioso. Tá ok? Então, alguns dados aqui do avião, eu vou passar reto só porque esse negócio é gigantesco, né? E o importante é isso que vocês estavam perguntando para mim, né? Qual é a velocidade? Então, tá vendo? Alto subsônico, 0,84, isso aqui é a velocidade de projeto, tá? Isso daqui é algo como perto de 900 km por hora, tá? A potência estática, a gente vai gerar esse número aqui fazendo o balanço entálpico lá, né? Algo como
207 kN. Isso aqui é estático porque não é o motor do avião, é o motor do avião na bancada. Tá? Então gera isso. Tá? Bom, mas para eu poder comparar, né, eu vou então aplicar agora a primeira lei da termodinâmica no meu motor inteiro, certo? Está aqui. Né? Lembrando aqui que toda aquela parte do combustível. Né? Então, o calor que eu forneço aqui com a queima do combustível é o consumo de combustível, e o consumo está em algum lugar aqui desse datasheet, que eu não vou lembrar. Não, esse aqui é capacidade. Bom, vocês entenderam, né? Os dados mesmo eu tiro do motor real. Então, quase 1 kg por segundo de combustível ele queima, vezes a eficiência de combustão, vezes o poder calorífico. Então, eu tenho ali uma injeção de calor quando eu queimo combustível, isso é o 747, 11,7 megawatts. Isso aqui é o calor que está entrando aqui com o consumo dessa quantidade de combustível, com uma eficiência de combustão de 33%. Tá? Ou seja, aqui na primeira lei eu tenho o Q. Eu vou desprezar aqui o G e o V. Né? Não é que eu desprezo, é porque, digamos, ele está voando na mesma altitude, então esse GZ aqui cancela com esse GZ, está em velocidade de cruzeiro, portanto, esse V quadrado sobre 2 cancela com esse V quadrado sobre 2, tá? Fica só o ΔH. Né? Então, ali na expressão, o Q, que eu calculei aqui em cima, é Q menos W é igual M ΔH. E os Hs eu já calculei quando eu determinei os 4 estados termodinâmicos aqui, certo? A vazão de ar, porque aqui é a vazão de ar, né? Eu consigo calcular a partir da vazão de querosene que eu tenho do datasheet ali do avião, certo? Da folha de dados do avião. Né? Então, aplicando todos os números que eu tenho, todos os dados que eu tenho, eu calculo esse W aqui, que seria esse W aqui, que é a potência que eu tenho para vencer o atrito aerodinâmico. Tá? Então, eu consumi 11 megawatts de combustível na forma de calor e acabei gerando 5,7 de potência propulsiva. Isso aqui é força vezes deslocamento mesmo, no caso, ou força vezes a velocidade do avião, que vai vencer o atrito. Isso dá uma eficiência, um rendimento de 45,6, que está bastante bom, na verdade. Tá? Para completar, vamos ver aquela história de eficiência propulsiva, por que é turbofan e não turbohélice, né? É muito simples, eu acho até que vocês já viram essa conta aí em física 1, 2, 3, alguma física dessas aí. Como é que funciona o avião? Então, o avião aí é aquela história, eu vou colocar o meu volume de controle preso no avião, portanto, o meu sistema está se deslocando. Né? Então, o que acontece? Ele aspira numa certa velocidade e exausta numa velocidade bem maior. Tá? Então, a reação, ou melhor, para acelerar esse ar, eu preciso aplicar uma força nele. Tá? A reação a essa força é a força de propulsão. Tá? E essa força de propulsão vezes a velocidade do deslocamento, aqui que seria essa velocidade, é uma potência propulsiva que eu acabei de calcular. Tá, ok? Eu vou definir como sendo eficiência propulsiva a potência propulsiva dividido pela variação da energia cinética do ar. Está aqui embaixo. Tá? Então, rearranjando esses termos aqui, né, e supondo que a vazão de exaustão é igual à vazão de aspiração, né, rearranjando os termos, eu tenho isso, tá? E aí eu tenho essa relação aqui de eficiência propulsiva. Né? Colocando num gráfico, seria isso aqui, olha. Tá? A relação entre... Porque a velocidade de exaustão tem que ser sempre maior que a velocidade aerodinâmica, senão, né, o ar não sai do avião, os gases de escapamento não saem do avião. Tá? Então, essa eficiência cai com a velocidade, ou com essa relação. Tá? Não sei se vocês entendem, essa curva azul é aquela curva que a gente acabou de deduzir. Né? A curva vermelha é ainda quando eu considero a
a eficiência termodinâmica, que seria voltar essa eficiência aqui, né? Bom, mas o que me interessa é a curva azul para explicar aquela história do turbojato e tal. Então, repara que a eficiência propulsiva ela é máxima quando a velocidade de exaustão é igual à velocidade aerodinâmica, né? Significa o seguinte, que quando o avião anda com 1.000 km por hora para frente, ele tem que exaustar os gases com 1.000 km por hora para trás. Portanto, em relação ao solo, esses gases vão estar parados. O que faz sentido, né? Porque se você exausta com 5.000 km por hora para trás, tá? Em relação ao solo, ele vai estar andando com 4.000 para frente. Portanto, você gasta energia para dar essa energia cinética para o gás, né? Então, faz todo sentido. E isso explica porque quando a gente olha para o céu, a gente vê aquele risco branco, aquele rastro deixado pelo avião. Aquele branco é vapor d'água e como ele é exaustado a uma velocidade fixa em relação ao solo, ele fica parado lá, como se estivesse sendo depositado naquela posição XYZ no céu e com velocidade zero. Então ele fica parado. A dispersão que vai haver é por difusão, né? Então todo avião, quando voa, deixa aquele rastro, e aquele rastro de vapor d'água, na verdade, ele é muito permanente, ele dura bastante tempo porque ele está parado. Ele não vai misturar, a menos que haja vento e tal, mas aí, né, são outras coisas. Tá, ok? Esse aqui acho que é a última, a penúltima slide que eu queria mostrar aqui, então é o gráfico de eficiência propulsiva em função da velocidade de voo para as diferentes tecnologias de propulsão. O turbo-hélice, o turbofan e o turbojato. Tá? E aqui o gráfico está em número de Mach, né? Então você vê que o turbo-hélice ele é altamente eficiente, muito grande mesmo, para baixo subsônico, 0,3, 0,4. Então isso aqui em quilômetros por hora, algo como 400, 500 quilômetros por hora. Tá? Por isso que, como eu disse, curta distância, carga que não precisa ir muito rápida, é interessante usar turbo-hélice. O turbojato, a eficiência vai aumentando e ela só fica alta quando você está voando a Mach maior do que 1, né? 1,5, 2 e assim por diante. E o turbofan, ele tem máximos justamente na faixa intermediária, porque está vendo, entre o turbo-hélice e o turbojato, parece que tem um vazio aqui, né? Então, por isso que eles fizeram esse meia calabresa, meia mussarela, tá? Aí, esse 5 aqui, ó, é a razão de bypass, é o quanto de mussarela e o quanto de calabresa, tá? Então, passa mais ar, passa mais ar do que na parte fria do que na parte quente, né? Então, os turbofans, que é justamente a aviação comercial, se situa aqui, ó. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí só para concluir, né, o que falta dessa aula, não vou cobrar na prova, é justamente a parte do volume de controle em regime transiente, e a gente vai simular, nesse vídeo que está o link aqui embaixo, eu faço a simulação do lançamento do Saturno V. Então, eu pego a equação de balanço de energia para sistema aberto, considero a regime transiente, a gente deduz a equação do lançamento do foguete, montamos a planilha de simulação, depois a gente consegue brincar com carga paga, mais combustível, menos combustível, tá? Porque o grande problema do foguete, mas também do avião, o avião também tem esse problema, ele tem que levar o próprio combustível, né? E para levar o próprio combustível, você gasta combustível. Então, quanto mais longe o avião vai voar, mais ele tem que carregar combustível, inclusive combustível para carregar o combustível, para queimar depois da 10ª hora de voo. Certo? Aquele combustível que está sendo queimado na 10ª hora de voo, ele foi transportado por 10 horas como se fosse um passageiro, né? Então, esses cálculos todos, né? E aí, inclusive, o cálculo da aeronave, voando, porque aqui está tudo em regime permanente, aí a gente faz com esse equacionamento aqui em regime transiente, tá? E isso explica, por exemplo, por que o A380 está sendo abandonado, a fabricação dele está sendo abandonada.
né? Ele é extremamente eficiente em termos de voo de cruzeiro, mas ele no mix ali ele acaba sendo não interessante. Não sei se vocês já perceberam, mas assim, quer ver, é fácil raciocinar. A geração de receita do A380 é proporcional ao quê? Proporcional ao volume, que é o número de passageiros transportados. E o volume é proporcional ao cubo do fator de escala. O custo operacional do avião é proporcional ao atrito, que é proporcional à área externa do avião, que é proporcional ao quadrado do fator de escala. Portanto, quanto maior o fator de escala, maior a receita em relação à despesa. E é por isso que os navios tendem a ser cada vez maiores, os aviões tendem a ser cada vez maiores, né? Só que no caso do avião tem essa questão dele ter que transportar o próprio combustível, né? Então, esse raciocínio falha um pouquinho no caso do avião. Tá? E tudo isso eu trato nessa aula para quem tiver o interesse. Feito? Trazei 6 minutos, que é o tempo que ficou sem força aqui. Dúvidas? Né? Obviamente, não acho que ninguém colocou questões aqui, tá? Porque eu nem estava transmitindo, mas então eu vou, assim que eu terminar, eu já carrego essa aula. E aí, por favor, ajudem a avisar os colegas aí